Querido Deus, Pai amado, é momento, meu Deus, de pedir. Por isso temos aqui, meu Deus, te pedindo nesse momento, por a vida do teu filho, do teu servo, meu Pai, que vai trazer a tua palavra até nós. Que ela venha, meu Deus, podemos crescer, Pai, espiritualmente, através da tua palavra. Por isso usa, meu Deus, como um vaso nas tuas mãos, como sempre tens usado a vida do pastor Cristo, meu Deus. Que não seja diferente essa noite, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Boa noite. Mais uma vez, né? Aleluia. Quero agradecer a Deus mais uma vez, né? A vida dos meus pais, pela confiança, também pela oportunidade. Alguns anos atrás, uma pastora muito conhecida aqui no Brasil, a pastora Nília Soares, ela gravou uma música, né? Chamado Centro da Tua Vontade. Eu amo essa música. A letra da música diz, né, que não existe lugar de honra maior do que o teu altar. Está aqui, muitas pessoas querem estar aqui em cima. E se você quer estar no altar, embora que a nossa vida deve ser um altar, deseje realmente estar aqui. Porque Deus tem interesse que todos nós possamos crescer e atingir lugares mais altos, né? Se desafiar. Ou seja, prega numa célula, prega na sua casa, prega no seu trabalho. Por que não pregar um dia no culto? Né? Talvez alguém aqui não tenha esse sonho, mas eu estou dando esse sonho para você. Eu sempre sonhei com isso, até porque eu nasci para isso. Mas todos deveriam ter esse sonho, né? Porque é uma honra pregar a palavra de Deus. Em todo lugar nós podemos e devemos pregar a palavra de Deus. Mas quando Deus nos dá a oportunidade para pregar sobre mais pessoas, em eventos, congressos, templos, essas oportunidades chegam normalmente para quem está se preparando e para quem procura ter uma vida no altar de Deus. Embora que nós sabemos, né? Tem muitas pessoas aí, nesse mundo afora, que estão literalmente no pecado, não nasceram de novo, não têm temor de Deus e ousam pregar a palavra de Deus, ousam subir num altar como esse, mas a palavra de Deus recomenda o quê, né? Uns vão pregar com motivações erradas e equivocadas, mas Jesus disse, deixa eu pregar. Quem não ajunta, espalha. Então nós não temos que ficar combatendo aqueles que estão pregando a palavra de Deus. Agora, como profetas, há uma responsabilidade de denunciar aquilo que não está alinhado com o coração de Deus e com a palavra de Deus. Nós precisamos, eu me considero um atalaia, um guardião da verdade. E Deus tem levantado guardiões nesse Brasil afora, para que a próxima geração não venha ser contaminada com um falso evangelho, um evangelho de mentirinha, um evangelho de plástico. Tem muita gente pregando um falso evangelho. Nos últimos dias, Deus tem levantado homens para pregar sobre arrependimento. E arrependimento é um dos temas principais do evangelho. Eu preguei recentemente lá em Tijucas, eu preguei sobre cruz, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. É outro ponto-chave do Evangelho. Então, existem algumas características do Evangelho verdadeiro que quem conhece e pratica não se deixa levar por qualquer vento de doutrina. Então preste atenção, se você estiver numa igreja que prega sobre arrependimento, prega sobre cruz, prega sobre caminho estreito, porta estreita, opa, você
está indo para um caminho certo. Agora, caminho largo, porta larga, evangelho sem cruz, não precisa se arrepender. Falsa graça. O que é a falsa graça, pastor Cristian? Todo mundo vai morar no céu. Não importa se você rouba, se você mata, se você prostitui, se você adultera, se você não nasceu de novo, se você não tem temor de Deus. Eu só bato o meu cartão na igreja, dou o dízimo, vou morar no céu. Vai? Vou pegar o espírito da irmã que fez a abertura, pegar no mesmo espírito e vou para Apocalipse também. Foi Apocalipse, né? Abre rapidinho lá em Apocalipse, no último capítulo da Bíblia. Apocalipse 21. A irmã leu até qual versículo, irmão? Do 3 ao 7. E foi o 21 também, né? Olha, eu vou continuar então. Vamos ler do 5 em diante. E o que estava sentado no trono disse: faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, pois estas palavras são verdadeiras e fiéis. Disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas, quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas e aos adúlteros, aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, queridos, não acredite no evangelho que leva todo mundo para o céu, porque esse evangelho não é o de Jesus. O evangelho de Jesus fala sobre céu e fala sobre inferno, fala sobre temor a Deus, que é o princípio de toda a sabedoria. Então, não pense que todos os caminhos levam ao Senhor, porque não levam. Como a gente escuta aí no mundão falar, né? Todos os caminhos levam ao Senhor. Não é verdade. Só tem um caminho que leva ao Senhor Jesus. Leva a Deus, que é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse caminho é estreito. É estreito. Não se engane. Amém? Agora abra sua Bíblia no Salmo de número 27, versículo 4. Eu ia usar um outro texto base para aquilo que Deus colocou no meu coração, a mensagem que Deus colocou no meu coração para repartir com vocês. Mas eu vou usar o mesmo que o Espírito Santo me lembrou aqui na hora do louvor, que vai fechar certinho com o que Deus colocou no meu coração. Salmo do número 27, versículo de número 4 e versículo de número 5. Todo mundo bem aí? Todo mundo ligado? Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá, e Ele me porá no alto de uma rocha. Aleluia! Aleluia, Senhor, em nome de Jesus. Fique à vontade, Espírito Santo de Deus, nesse lugar. Aleluia. Deus é tremendo. Hoje pela tarde, eu e minha família, nós participamos do aniversário de uma sobrinha nossa, da filha do pastor Léo, a Rebeca. E a gente tenta conversar um pouquinho com todo mundo, né? E ainda dá conta de cuidar do filho, né? Como eu acabei de participar de uma programação para jovens e adolescentes no dia de ontem, eu decidi me aproximar dos adolescentes para conversar, né?
Estava lá minha filha, estava o meu genro, e estava também a minha filhada, que é a Gabriela. Aí sentei na mesa, né? E a gente não sabe nem para onde puxar o assunto, né? Mas aí eu fiquei prestando atenção, fiquei ouvindo, né? O que elas estavam falando. E elas estavam falando sobre profissão, sobre trabalho, né? E esse é um assunto chave entre todo jovem e adolescente, né? Todo adolescente, quando começa a chegar numa determinada idade, até porque depois eles vão ter que fazer um vestibular e definir o futuro deles. O que eu vou ser? Eu vou ser um advogado? Vou ser um dentista? Vou ser um médico? Eu vou ser um administrador de empresas? Né? Eu vou ser um fonoaudiólogo? Eu vou ser um psicólogo? O que eu vou ser? Então, esse é um dos momentos mais importantes na vida de um jovem, um adolescente, né? A decisão pela profissão que ele vai ter. Então, e eu gosto quando tenho oportunidade de aconselhar e de ajudar os jovens nessa área. E quando eu tenho oportunidade, eu sempre dou 2 conselhos. E foi o conselho que eu dei para elas. Para minha filha Ana Cristina, a gente já vem conversando sobre esse assunto em casa. Mas ali estava ali a minha filhada. Eu comentei com ela, disse: Gabi, eu aprendi o seguinte. Primeira coisa, a tua profissão, aquilo que você quer escolher para a tua vida, você precisa amar isso. Você tem que amar o que você vai fazer. Hoje muitas pessoas procuram uma profissão porque aquilo que mais dá dinheiro. Como a gente vê as pessoas correndo para um lado, para o outro, buscando o dinheiro, né? A Bíblia diz, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E o ser humano passa ano, vem ano, ele não muda, né? Eu já falei aqui, né, do padre, né? O padre que era meu padre, foi padre do meu pai, da minha mãe, padre Luiz Bertotti, né? Irmãos, o homem tem 2 pecados. O primeiro é o dinheiro. E o segundo, irmãos, é a mulher. Então isso aí é trivial. Padre Luiz sempre dizia, né? E a Bíblia não diz que o dinheiro é do diabo. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é que é o raiz de todos os males. A Bíblia também não diz que a mulher é problema. Já fica tranquilo, só tem mulher nessa igreja? Não, tem um monte de homens de hoje, né? Mas a mulher é uma bênção, né? Eu tenho uma, tenho 2 na minha casa. Mas um homem casado se apaixonar por outra mulher, aí deu problema. E vice-versa, uma mulher casada, entendeu, né? Mas voltando ali, muitas pessoas, amados, estão preocupados com faz-me rir. Só que ninguém vai se realizar como ser humano, profissionalmente, como um cristão, como um filho de Deus, se você não estiver fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Por isso que Paulo orava pela igreja de Éfeso, lá no capítulo 1 de Efésios, né? Ele orava. Se a irmã quiser colocar ali, né? Bom, nessa igreja aqui, dá para jogar tudo na tela, né? Efésios capítulo de número 1, versículo de número 18. Efésios 1, 18. Olha só a oração que Paulo fazia pela igreja de Éfeso. Eu peço que Ele, o Senhor, ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória na sua herança dos santos. Versículo 19. Qual é a suprema grandeza no seu poder sobre nós, os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Eu sei, amados, que se a gente for parar para meditar nesses 2 versículos, a gente vai extrair um caminhão de coisas aí. Mas eu gosto quando Paulo diz assim: eu oro para que sejam iluminados os olhos do coração de vocês, para que vocês saibam qual seja a esperança da sua vocação. Paulo estava preocupado com a vocação da igreja. Cada igreja tem uma vocação. Eu explicava para alguém hoje à tarde. O ministério Vindo das Águas, o ministério que Deus me deu, ele tem uma vocação, ele tem um chamado específico que é promover a unidade do corpo de Cristo. Então eu luto muito pela união das pessoas, pela união da igreja. Mas cada um de nós tem uma vocação individual.
Cada um de nós nasceu para cumprir um propósito. E esse propósito eu só descubro em Deus. E aí onde vai o segundo conselho que eu dou para os adolescentes, que é buscar em Deus através da oração. Nós não servimos um Deus morto. O ímpio, o que ele faz? Ele vai lá no Google e ele vai fazer uma pesquisa de teste vocacional. Aí está cheio de teste vocacional gratuito lá no Google. Você entra lá, você faz. Eu não sou contra, eu já fiz teste vocacional. É bom fazer, até para você tirar suas dúvidas, né? Mas não existe nada tão poderoso como a oração. Porque o nosso Deus ele é vivo, ele fala, ele responde, ele se comunica com a gente. E quando eu oro e digo, Senhor, para que tu me criaste? Qual é o propósito pelo qual o Senhor me criou? Pai, abre a porta do carro. Abrir a porta do carro? Sim. Meu Deus. Está aberto. Seu Levi. Se eu orar e pedir a Deus, para que tu me criaste? Ele vai responder. Meu filho, é isso que eu tenho para ti. Às vezes, amados, a gente faz de conta que não quer ouvir Deus, que finge que não está entendendo. Pastor Cristo dá um exemplo. Um camarada na Bíblia chamado Jonas, Deus chamou ele para ir para uma cidade chamada Nínive, e Deus disse, olha, vai e prega para Nínive, porque o pecado lá está de um nível que chegou nas minhas narinas, eu não estou aguentando mais, a coisa lá está feia. Jonas, vai para Nínive, vai lá pregar a minha palavra. Jonas, pegou um navio, pagou a passagem para ir para distante do Senhor. Então, às vezes, ele está querendo fugir do propósito de Deus para a vida dele. Então, às vezes, amados, a gente não quer ouvir o que Deus tem para a nossa vida, né? Deus chama uma pessoa para ser líder de célula. Não, eu não quero isso, não, isso aí não é para mim não. Então, às vezes a gente não quer ouvir o que Deus tem para nós, né? Mas, se eu orar, Deus fala, Deus responde. Amém? Deus responde o que Ele tem para cada um de nós. E só para encerrar ali o assunto, quando eu conversava com a minha filhada, ela compartilhou comigo que o sonho dela é ser designer gráfico, a Gabriela. E aí eu disse, poxa, que legal. Eu disse, eu tenho um grande amigo meu, ele é pastor na igreja Bola de Neve, lá em Jequié, na Bahia, e ele foi designer gráfico muitos anos. Aí eu entrei ali no Instagram, comecei a mostrar algumas artes dele para ela, e fiz a propaganda, né? E coincidentemente, amados, ou deucidentemente, porque Deus está no controle de tudo. Quando eu era líder de jovens da Igreja Batista da Esperança, no ano de 1997, é tempo, né? Eu convidei o Alessandro na época para pregar. O Alessandro morava em Brusque, trabalhava na Flex Embalagens, e eu convidei ele para pregar no culto de jovens. E qual foi a palavra que ele pregou? Versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá, e Ele me porá no alto de uma rocha. Essa foi a palavra que meu irmão, pastor Alessandro, hoje, lá da Bola de Neve, lá da Bahia, ele pregou no culto de jovens, em 1997. E foi o Espírito Santo para lembrar essas coisas. E naquela ocasião ele pregava. Nós fazemos tantos pedidos para Deus, né? E é bom, a Bíblia até estimula, né? Pedir e dar-se usar. Só que aqui nessa passagem, Davi, ele faz 2 pedidos. Ele faz, na verdade, um pedido. E o pedido de Davi não é para ganhar na Mega Sena acumulada, não é para ficar rico, não é para ser poderoso, não é para mandar em todo mundo.
Sabe? Olha o que Davi pediu, irmãos. Uma coisa eu peço ao Senhor. E ele não só pede, mas eu vou buscar. Porque uma coisa é quando você pede. Pedir é fácil, irmão. Quem aqui já fez algum pedido para Deus? Pedir é molezinha, todo mundo gosta de pedir. Agora, buscar já é um nível acima. E aqui nessa passagem Davi está dizendo, eu pedi e eu vou buscar. Eu não só estou pedindo, mas eu vou buscar aquilo que eu estou pedindo. Qual era o pedido de Davi? O que Davi estava buscando? Eu quero morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Que tempo maravilhoso esse que nós estamos vivendo, né? Que as pessoas não têm esse desejo de vir para a casa do Senhor. Eu sou de uma época, irmão, que faltar culto era só em caso de extrema necessidade. Faltar culto era só quando acontecia, sabe, uma zebra muito grande. Hoje, qualquer coisinha é motivo para faltar um culto. Por isso que eu fiz questão de trazer meu filho hoje. Eu não sabia que não ia ter salinha de crianças hoje. Mas eu disse para mim mesmo. Meu filho já estava dormindo dentro do carro. Eu acordei ele. Eu preciso ensinar ao meu filho que ele tem que ir na casa de Deus. Ensina a criança no caminho que deve andar. E até quando crescer, não se desviará dele. Vocês sabem que o Ministério Vidas Águas hoje a gente só reúne em uma casa. Nós não temos templo físico hoje. Então a gente está reunindo só numa casa. Então eu preciso ensinar para o meu filho que tem que ir no templo também. Se eu vou levar o Levi no templo. Minha esposa já foi no culto ontem. Né? Ontem a gente participou do culto da Assembleia de Deus aqui, no bairro do Cobre, Assembleia de Deus Madureira. Né? Então, liberei ela, né? Já cumpriu a missão semanal. E aí agora de noite vai dar uma ajudinha para o sogro cuidar da minha sogra, né? E só quem está lá em casa para saber como é uma bênção você cuidar de uma pessoa com Alzheimer e demência, né? Então, todo mundo se ajuda para não ficar tão sobrecarregado como eu sou, principalmente no final de semana. Mas a geração de hoje precisa aprender que tem tempo para todas as coisas. É claro, irmãos, que eu posso buscar Deus em casa, eu posso buscar Deus em qualquer lugar e a todo instante, porque Deus é Espírito, eu posso buscar Ele em todo momento. Mas a casa de Deus é um lugar que foi consagrado para isso. Você buscar Deus. Aqui Deus fala. Porque Deus tem compromisso com o povo dele. E muitas pessoas hoje não têm mais priorizado a casa de Deus. Que nós possamos, como igreja, né, orar como intercessores. Não só a pastoralice. Isso é dever de todos nós como igreja. Se colocar na brecha, já preguei aqui, né? Texto de Ezequiel, né? Busquei um homem para se colocar na brecha. Essa palavra não é só para a pastoralice. Essa palavra é para todos nós. Deus procura a pessoa para se colocar na brecha. E o que um motivo para a gente se colocar na brecha nesses dias? É entrar em arrependimento, pedir a Deus perdão pelas vidas que perderam o temor e não têm vindo mais na casa de Deus. Claro, irmão, tem pessoas que têm por algum motivo não puderam vir. Às vezes acontece uma doença. Tinha pessoas que eram para estar aqui hoje, que eu convidei, e disseram, pastor, hoje não vai dar para ir, porque está todo mundo doente aqui em casa, todo mundo pegou virose, está todo mundo de cama. Então, às vezes acontece. Tem algumas doenças que não dá, ou surgiu alguma situação, tem emergências, né? Então, Deus, amados, Ele nunca vai botar uma corda no pescoço das pessoas, né? Deus nem quer que a pessoa venha para uma célula, para a casa de Deus, obrigado, forçado, intimado. Deus não quer. Deus ama o que dá com alegria e Deus ama o que faz com alegria as coisas. Eu não posso estar na casa de Deus forçado, ou porque alguém me obrigou a estar na casa de Deus. Não funciona assim. Mas como cristão eu preciso saber que Deus espera que nós possamos priorizar Ele. E infelizmente muitas pessoas hoje nem tiram tempo para ler a Bíblia em casa.
nem tira tempo para fazer o seu devocional, não tira tempo para ter intimidade com Deus. Então, aí para essas pessoas, mais do que nunca, essas daí mesmo não pode faltar o culto. Quem tem uma vida de intimidade, de devocional diário, vai numa célula na semana, a célula já é quase um culto, né? Aí dá até para dar uma desculpa. A pessoa busca Deus todo dia, foi na célula, agora não busca Deus, não vai na célula, ainda falta o culto, aí, meu Deus, precisa nascer de novo, se converter, tanta explicação, né? E Davi, o desespero dele, a preocupação dele, o desejo dele, ela está na casa de Deus, ela está na presença de Deus. Não diz aquela música do cantor, né? Eu só quero tua presença, hoje não vou te pedir nada. Já pensou quando a igreja chegar nesse nível de não pedir nada? Não vou fazer um pedido para Deus, Luiz. Eu só quero a presença dele. Eu só quero estar com ele. Meu Deus, que glória! Eu tenho que a igreja chegar nesse nível de não. E o pedido de Davi de estar na presença de Deus, estar na casa de Deus, era por dois motivos. Ele queria contemplar a face do Senhor. Contemplar, irmãos. Contemplar e aprender. Aprender e contemplar. O que é contemplar a face do Senhor? A geração de hoje não sabe mais o que é contemplar. Essa palavra já até foi riscada no dicionário. Só consegue contemplar quem para. Quem não para, não consegue contemplar. Irmã Roberta, que é uma psicóloga, amiga nossa, que esteve pregando aqui no Encontro das Águas, ela falou sobre a correria, né? E pergunta para as pessoas, como é que você está? Estou na correria. Então, todo mundo está na correria. Então, quem está sempre na correria, geralmente essas pessoas não conseguem parar. E só consegue contemplar quem para. Na correria você não contempla nada. O pastor que pregou ontem à noite ali na Assembleia de Deus, Madureira, ele pregou sobre Abacuque capítulo 1. E ele cita, né, as lamentações de Abacuque. Abacuque estava indignado. Até quando vou ver violência? Até quando vou ver coisa ruim? Aí depois de Abacuque reclamar, ele subiu na torre da vigia. Aí lá Deus falou com ele. Por quê? Porque ele parou. Ele parou e subiu na torre para orar. E quando ele parou, tudo que ele estava fazendo para contemplar, para orar, para ficar sós com Deus, aí Deus falou com ele. Aí Deus deu uma visão para ele. Abacuque agora escreve a visão. Que a visão não vai tardar, não vai falhar. Deus só dá a visão para quem para. Para quem para estar com ele. Muitas pessoas nunca receberam uma visão de Deus. Porque talvez nunca pararam. Deus tem uma visão para cada um de nós. A visão é um projeto que Deus coloca no coração do homem para que ele possa cumprir o propósito de Deus. Mas para isso eu tenho que parar. Parar. Quando a igreja começou a organizar os encontros com Deus, de tempos em tempos as pessoas chegavam na igreja cheias do Espírito Santo, tocadas pelo que Deus fazia lá no encontro. Eu sempre preguei nos cultos lá em Nova Trento. Nunca esqueça que você pode ter encontros com Deus todos os dias no teu quarto. Todos os dias. Não precisa esperar um próximo retiro para ter um encontro com Deus. Todo dia eu tenho encontro com Deus na minha casa. Todo dia. Todo dia. Porque eu paro para contemplar. Eu paro para ficar com Ele. Eu paro para ouvir. Hoje tem a prática que você pode até ouvir, né, a Bíblia, né? Você coloca a Bíblia em áudio. Eu tenho a Bíblia em áudio no celular. Então eu estou fazendo café da manhã, eu estou ouvindo a Bíblia em áudio. Ouvindo a Bíblia. Eu estou lendo um livro agora, então eu ouço a Bíblia em áudio, também leio a Bíblia e leio o livro. Mas para isso eu tenho que parar.
Leitura é um hábito que vai fazer a gente avançar. As pessoas que leem, elas estão muito acima de quem não lê. Mas para ler, tem que parar. O que eu estou falando aqui, né, parece até assim, né? Poxa, que palavra é essa, né? Mas Deus sabe. Se a gente não ensinar essas coisas simples, a geração futura que nem vai ser que quer ler um livro. Porque a nova geração não lê mais. Tudo é áudio, é tudo digital, né? Mas se está ouvindo, tá bom. Para contemplar a formosura do Senhor. O nosso Senhor é formoso. Quando a gente se converteu, nós cantávamos uma música na igreja, né? Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Sabe que se você já não para mais em casa para ler a Bíblia, para meditar, para buscar a presença do Senhor, eu sinto te dizer, você perdeu o primeiro amor. Você perdeu o primeiro amor. Volta-te, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Deus quer que eu busque Ele todos os dias. Marta, Marta, você está ansiosa, preocupada com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte está aos pés de Jesus. Para meditar, para contemplar, para aprender. E Davi continua dizendo, para contemplar e para aprender. Casa de Deus é lugar de aprender. Se alguém aqui acha que já sabe tudo, mas graças a Deus aqui não. Aqui não, senão nem estaria aqui, né? Mas se as pessoas que não estão aqui hoje, estão lá fora, que acham que já sabe tudo, acham que já aprendeu tudo, coitado. A Bíblia diz que a soberba precede a queda. E a humildade precede a honra. Você quer ser honrado, você quer ser prosperado por Deus, a palavra de Deus diz, né, o galardão da humildade é riquezas, honra. Deus tem riquezas e honras para os humildes, para aqueles que querem aprender sempre, que não param de aprender. O dia que eu parar de aprender, irmãos, já é. O dia que nós parar de aprender, Davi queria aprender. Eu quero ir para a casa de Deus porque eu quero aprender. Sabia que uma instrução que Deus pode dar no culto de domingo à noite pode mudar o destino da minha vida. Pode mudar todo o curso da minha vida, porque eu nunca sei o que Deus vai falar, e quando Ele vai falar, e como Ele vai falar. Às vezes uma palavra. Quantos lembram que está escrito lá em Gênesis capítulo 1? A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Estava um caos, tudo escuro, tudo apagado. A coisa estava feia. E Deus disse, haja luz. E houve luz. Deus falou uma palavra. E Ele mudou tudo com uma palavra. Todas as coisas foram transformadas com uma palavra. Haja luz. Só que para isso eu tenho que ter humildade. De vir e querer aprender. E Davi tinha esse coração. Porque no dia da adversidade, no dia da tua prova, que o dia da adversidade vem. A Bíblia fala sobre o dia mau.
E não pense que o dia mal não vai chegar, porque ele chega. Chega para todo mundo. O dia mal é aquele dia que vem notícia ruim de tudo que é lado. E no dia mal você tem que estar bem na fita. Você tem que estar firme com o Senhor. Porque senão, irmão, dá problema. No dia da adversidade, quando o dia mal vier, quando o dia mal chega, tem uma promessa: o Senhor vai te esconder no seu tabernáculo. No oculto do seu tabernáculo, Ele vai te esconder e vai te colocar sobre uma rocha firme. Então a tua cabeça será exaltada. Deus vai te honrar. Mas para Deus nos honrar, para Deus nos esconder nele e nos colocar num lugar firme, eu preciso ter esse desejo no meu coração. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nunca nos falte esse desejo de estar na presença dEle, de estar na casa dEle, de aprender dEle que é manso e humilde de coração. Eu quero pedir, se tiver como colocar a música pode ser da Aline Barros, quero voltar ao início de tudo, vê se consegue colocar aí. Isso. Pode aumentar o som aí pra gente. Feche os olhos, meu querido. Medita no que o Senhor ministrou nessa noite. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou perfumei nas obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor.
Pai, pela tua igreja, Senhor Jesus, espalhada nesse Brasil afora, no município de Canelinha, mais especificamente, Pai. Por todos aqueles que se afastaram dos teus caminhos, para aqueles, ó Pai, que perderam o primeiro amor, Pai. Para aqueles que têm preferido tantas outras coisas, Pai. O mundo oferece tantos prazeres, tantas oportunidades. Davi tinha um desejo. Eu quero estar na tua casa, para contemplar a tua formosura e aprender no teu santuário. Pai, que esse desejo de estar na tua presença, esse desejo de contemplar a tua face, esse desejo de aprender mais de ti, da tua palavra, que nunca nos falte, Senhor Jesus. Que nunca nos falte, Pai. Que nós não venhamos depender de um congresso, de um seminário, de um evento, de nada, Senhor, para estar na tua presença, mas que nós possamos aprender a te buscar em intimidade, em todos os dias, ó Pai. Nós não precisamos depender de nada, só precisamos desse coração, Pai. Esse coração incendiado, apaixonado, Senhor. Leva-nos de volta ao primeiro amor, Senhor. Leva-nos de volta ao primeiro amor, Senhor. A esse lugar de paixão, de intimidade, de relacionamento contigo, Senhor. Porque é o que o Senhor mais deseja na tua igreja. Sempre foi a intimidade. Quando o Senhor criou Adão e Eva, o Senhor vinha todos os dias, na viração do dia, conversar com Adão ali no jardim do Éden, Pai. Mas quando o pecado entrou, Adão foi separado de ti, Senhor. Mas nesse tempo, que se chama hoje, onde o teu Espírito Santo está nos ministrando, leva-nos de volta para esse jardim. Leva-nos para esse jardim de intimidade contigo, Senhor. De relacionamento. Que nós não venhamos esperar o próximo culto, a próxima célula, mas que todos os dias na nossa casa nós possamos separar tempo para ti, Pai. Porque quem não tem tempo para ti está perdendo tempo. Quem não tem tempo para ti, Senhor, está perdendo tempo. Porque nada se compara à tua presença, Senhor. O Senhor tem mistérios para a tua igreja. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas, que você ainda não sabe. Deus tem coisas grandes e ocultas para aqueles que procuram estar na sua presença. Aleluia. Aleluia. Uma aplauso ao Senhor Jesus. Senhor, peço, meu Deus, em nome de Jesus, a partir de agora, essa noite, todos tenham sono do justo e tenham uma semana de paz, uma semana de livramento, das bênçãos do Senhor alcancem nossas vidas. Aqueles que não puderem estar aqui, Senhor, da mesma forma, Pai, a tua palavra e o Espírito Santo também atinge eles também, Deus, fazendo com que a tua obra, Deus, cresça nessa cidade. Nós precisamos de ti, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a ganhar vidas para o teu reino e nos leve, Senhor, debaixo da tua graça, debaixo da tua misericórdia, em nome de Jesus.